Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre teologia da libertação. Muitos alunos, muitas alunas, amigos, amigas que sabem que eu sou uma pessoa de comunidade eclesial de base, militei muito tempo na pastoral da juventude e leciono e escrevo sobre teologia da libertação, me pediram para que num momento propício pudesse falar algumas coisas que esclareçam e que possam ajudar as pessoas a entenderem melhor o que é a teologia da libertação. Olha, teologia da libertação, se pudéssemos resumi-la em uma frase, essa frase seria a evangélica e radical opção pelos pobres. A teologia da libertação, ela é um fato social e eclesial que acompanha as mudanças de paradigmas da sociedade e da igreja. Estando ou não a mesma na mídia ou nos altares, sua reflexão se faz necessária e a cada dia mais profética. Sua eficácia está em gestar um novo tipo de cristão, de cristã. O pé no chão. Aquele que é engajado na luta pela defesa da vida ao lado dos oprimidos e disposta à mudança de valores na sociedade, a uma ideia de revolução solidária, não violenta e ao sonho de ser um ser humano novo, mulher e homem, mantendo sua fé e sua esperança. A teologia da libertação foi e é, antes de tudo, uma libertação da teologia. Ela quer ser uma teologia para a nossa situação e não simples xerox da teologia de outros países. Ao querer ser uma teologia para a América Latina e Caribe, ela parte dos nossos problemas latino-americanos e caribenhos. E o maior problema que nós vivemos, infelizmente, é a opressão. Vivemos uma exploração dos grandes e a única maneira de superar isso é lutar por libertação. Queremos, como cristãos, cristãs, embarcar nessa luta pela libertação, motivados e iluminados pela nossa fé. Pois bem, a teologia da libertação quer ser esta teologia que motiva, que ilumina o cristão por luta pela libertação. Por isso se chama teologia da libertação. Ela não organiza, ela não faz a libertação, isso fazem as mulheres e os homens que estão lutando. Ela quer simplesmente ajudar essas mulheres e homens que são cristãos, a verem o que a sua fé diz sobre tal luta, motivando-a, iluminando-a, criticando-a nos pontos em que possa ter entrado algo de anticristão. O papel da teologia da libertação é muito importante para sustentar a fé do cristão comprometido. Pois vimos com tristeza no passado muitos cristãos que, ao engajarem-se na luta, perderam a fé. E isso porque não viram como a fé podia clarear-lhes a luta. Não há oposição entre fé e política, entre fé e luta libertadora, entre fé e compromisso social. Mostrar isso é uma das maiores tarefas da teologia da libertação. Então, para nós, teólogos e teólogas da libertação, nós acreditamos que o lugar central é de Jesus Cristo.
e ele não é substituído por nenhuma outra coisa. Em nosso primeiro episódio do dossiê Teologia da Libertação, terminávamos a apresentação dizendo que Jesus de Nazaré é o centro da teologia da libertação e não há nenhuma outra coisa ou situação para retirá-lo deste lugar. Jesus de Nazaré fez a evangélica e radical opção pelos pobres, e nós, teólogos e teólogas da libertação, herdamos esta boa nova e fizemos dela um jeito de ser igreja, de viver e de celebrar a fé. Um jeito de atuar e intervir na sociedade. Um jeito de configurar a vida individual e coletiva, eclesial e social. A praxe que caracteriza a teologia da libertação é a praxe do seguimento de Jesus de Nazaré, que consiste na realização histórica do reinado de Deus. Neste episódio, falaremos um pouco sobre a origem da teologia da libertação. Ela surge, na minha opinião, durante o Concílio Ecumênico Vaticano II, iniciado por São João XXIII e levado adiante pelo Beato Paulo VI, os papas do Concílio, de 1962 a 1965. O mesmo desejo de João XXIII é o mesmo desejo do Papa Francisco, uma igreja pobre. A partir da Constituição Gaudium et Spes, sobre a igreja no mundo de hoje, os habitantes da América Latina e do Caribe receberam uma atualizada boa nova. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens do nosso tempo e de quantos sofrem são as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. Nada há de verdadeiramente humano que não encontre eco em seu coração. A comunidade cristã está integrada por homens que, reunidos em Cristo, são guiados pelo Espírito Santo em seu peregrinar para o reino do Pai e receberam a boa nova da salvação para comunicá-la a todos. A igreja, por isso, sente-se íntima e realmente solidária com o gênero humano e com a sua história. Neste parágrafo se acham presentes todos os temas que a teologia da libertação tentaria desenvolver ao longo das décadas seguintes, onde bispos, padres, religiosos, leigos e leigas iriam traçar um retrato da realidade, exigindo e trabalhando por mudanças rápidas e profundas, que ainda hoje mantém grande atualidade. O resultado de tamanha ousadia seria a perseguição desenfreada e o martírio. Durante o Vaticano II, havia um grupo de bispos intitulado Igreja Servidor e Pobre, ou simplesmente o Grupo da Pobreza. Esse grupo redigiu o Pacto das Catacumbas, firmado após a Eucaristia na catacumba de Santa Domitília, fora dos muros de Roma. Por este documento de 13 itens, os autores comprometeram-se a levar uma vida de pobreza, rejeitar todos os símbolos ou os privilégios do poder e a colocar os pobres no centro de seu ministério pastoral. Comprometeram-se também com a colegialidade e com a corresponsabilidade da igreja como povo de Deus e com a abertura ao mundo e a acolhida fraterna, inspirados pela ideia da Igreja dos Pobres de São João XXIII, e encorajado pelo espírito profético de Dom Helder Câmara. Este pacto influenciou a teologia da libertação que nascia, e quem o vive hoje em dia sente estar mais próximo de Deus, mais próximo dos prediletos de Deus, mesmo sendo perseguido. Atualiza com seu compromisso os pontos levantados pelo pacto. Se tivermos que apontar uma inspiração fundante para além do capítulo 3 do Êxodo e dos Evangelhos para a teologia da libertação,
Essa será a redação do Pacto das Catacumbas, no dia 16 de novembro de 1965, pouco antes da conclusão do Concílio Vaticano. Mas isso já é uma outra história. Olá! No episódio anterior de Dossiê Teologia da Libertação, conversávamos sobre a origem da Teologia da Libertação. Hoje, ainda dentro da origem, falaremos sobre o Pacto das Catacumbas da Igreja Servidora e Pobre. Era a etapa final do Concílio Ecumênico Vaticano II. E dentro de poucos dias, os bispos entrariam em clausura para as últimas votações. Os trabalhos eram intensos e, mesmo assim, não impediram que o grupo da Igreja dos Pobres coroasse com uma iniciativa discreta, mas não menos ousada, a atuação que havia exercido nos bastidores do Vaticano II ao longo daqueles 4 anos. Essa iniciativa ousada chamou-se de o Pacto das Catacumbas da Igreja Servidora e Pobre. No dia 16 de novembro de 1965, 57 bispos celebraram nas catacumbas de Domitila em Roma. Ali, 40 destes assinaram o Pacto das Catacumbas. 12 bispos eram asiáticos, 9 latino-americanos e caribenhos, 8 africanos, 9 europeus, 1 canadense e 1 israelense. Os bispos brasileiros eram Dom João Batista da Mota Albuquerque, arcebispo de Vitória do Espírito Santo; Francisco de Mesquita Filho, bispo de Afogados de Ingazeira, no Pernambuco; José Alberto Lopes de Castro Pinto, bispo auxiliar do Rio de Janeiro; Henrique Golan Trindade, arcebispo de Botucatu, São Paulo; Antônio Fragoso, bispo de Crateús, Ceará; Dom José Maria Pires, arcebispo de João Pessoa, na Paraíba; Luiz Gonzaga Fernandes, recém-sagrado bispo auxiliar de Vitória do Espírito Santo; e Helder Câmara, que foi um de seus mentores articuladores mais entusiasmados e foi um dos primeiros a assinar o pacto. Porém, não pôde participar daquela missa, pois ainda estava envolvido com algumas tarefas em relação a Gaudium et Spes. A dinâmica da rede Igreja dos Pobres possibilitou uma continuidade na adesão, mesmo após o encerramento do concílio, pois outros 500 bispos assinaram o pacto. Esse pacto, como veremos nos próximos episódios, inspirou as conferências de Medellín e Puebla, que consagraram a opção da Igreja Latino-Americana e Caribenha pelos pobres. No entanto, esse pacto selado junto aos túmulos de muitos mártires dos primeiros tempos da Igreja cristã entrou para a história pelas beiradas. Com discrição, longe da imprensa, constituiu-se um gesto marcado pela não oficialidade. Assim como havia sido toda a trajetória do grupo Igreja dos Pobres nos 4 anos do Vaticano II, a discrição e o despojamento pautavam-se no cuidado de evitar que seu gesto pudesse ser interpretado como uma espécie de lição aos demais bispos. O pacto tem uma introdução e 13 parágrafos que podem ser sintetizados em 3 conversões. Conversão na vida pessoal. Viver a simplicidade evangélica, a maneira do povo no que diz respeito à moradia, locomoção, alimentação. Buscar ser humanamente presente, acolhedor, aberto a todos, sem distinção de religião. Conversão na vida eclesial, ministerial e pastoral. Confiar a pessoas leigas a gestão. Ser mais pastor e apóstolo do que administrador. Conversão na ação social. Transformar em beneficência
as obras sociais, na perspectiva de uma nova ordem social e dignidade humana. O Pacto das Catacumbas não nasceu simplesmente de um entusiasmo momentâneo, mas de uma intensa participação no Vaticano II, com o olhar e o coração no mundo dos pobres e no exercício constante da colegialidade. Olá! No episódio anterior falávamos do Pacto das Catacumbas, da Igreja Servidora e Pobre, como inspiração para a teologia da libertação, que seria desenvolvida na América Latina e no Caribe nos anos seguintes ao Concílio Ecumênico Vaticano II. No capítulo de hoje falaremos sobre os encontros fundantes da teologia da libertação. Para ilustrar esse episódio, iremos dizer um poema de Dom Pedro Casaldáliga. É tarde, mas é nossa hora. É tarde, mas é todo o tempo que temos à mão para fazer o futuro. É tarde, mas somos nós essa hora tardia. É tarde, mas é madrugada, se insistirmos um pouco. Em março de 1964, no Instituto Teológico dos Franciscanos em Petrópolis, no Rio de Janeiro, acontecia um marco fundamental na história da teologia da libertação latino-americana e caribenha. O primeiro encontro de teólogos latino-americanos. Participaram deste encontro, entre outros, Juan Luís II, do Uruguai, Lúcio Gera, da Argentina, e Gustavo Gutiérrez, do Peru. Sem dúvida nenhuma, a semente estava lançada na terra. Neste encontro, a comunicação de Gustavo Gutiérrez foi a mais rica, tanto em nível teológico quanto em sua perspectiva latino-americana. A pergunta com a qual inicia sua exposição é: como estabelecer o diálogo salvador com o ser humano da América Latina? Para responder a tal pergunta, Gutiérrez passa a considerar tanto a ação do ser humano quanto as opções pastorais da Igreja da América Latina. Aparece aí o embrião do que se denominará posteriormente como a função crítica da teologia da libertação e da praxis dos cristãos. Irá propor um novo enfoque pastoral, o Estatuto da Humanidade tocada pela graça diante da Igreja e instituição. Em 1965, o Instituto de Teologia Pastoral Latino-Americano, dirigido pelo chileno Segundo Galileia, organiza uma série de encontros em simpósios de teologia, nas quais se vai forjando e amadurecendo uma perspectiva teológica latino-americana. Um dos objetivos explícitos do encontro de 64, em Petrópolis. Em 67, Gutiérrez irá apresentar uma das lacunas principais de sua teologia: os pobres de Javé. Em 68, fará uma conferência intitulada Em Direção a uma Teologia da Libertação. Em 1969, participará de um encontro na Suíça com a conferência intitulada Notas para uma Teologia da Libertação. Em maio de 1970, mesmo não estando presente no simpósio de teologia em Bogotá, manda um texto intitulado Esboço para uma Teologia da Libertação. No final de 1971, aparece por fim sua obra histórica, Teologia da Libertação, Perspectivas. No mesmo ano, no Brasil, e sem se conhecerem, mas em forma de artigos para uma revista católica, e um ano após, em forma de livro, o então frei franciscano Leonardo Boff escreve Jesus Cristo Libertador. Em El Salvador, o Marte Inácio Elacuria publica um artigo intitulado Libertação, Missão e Carisma da Igreja Latino-Americana. No Uruguai, Hugo Asman também publica o livro coletivo
Opressão, Libertação, Desafio dos Cristãos. Muitas outras obras seriam publicadas após esses livros. E muitas questões seriam colocadas, inclusive, na ordem do dia, com o objetivo de alargar o horizonte da teologia da libertação, já que ela não se apresenta acabada, muito menos morta. Até a próxima.